Olá, amados, sejam bem-vindos. Este tema iremos tratar das 70 semanas reveladas a Daniel, um tempo determinado para Israel e para Jerusalém. Não existe nas Escrituras uma profecia bíblica tão importante, tão crítica, tão essencial para o nosso aprendizado sobre o final dos tempos. Ela revela com exatidão sobre a destruição de Jerusalém, a vinda do Messias, sua execução, seu retorno triunfante. Daniel devia ter uns 80 anos aproximadamente, quando o anjo Gabriel veio lhe trazer essas revelações. Ele estava em oração e jejum pela libertação do povo de Israel de um prolongado cativeiro babilônico. Daniel 9, 24a. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Esta mensagem profética foi revelada a Daniel como um tempo determinado para Israel e Jerusalém. A cidade de Jerusalém estava em ruínas e os judeus estavam cativos na Babilônia. Deus então deu a revelação das 70 semanas a Daniel, que fala da reedificação de Jerusalém, da vinda do Messias, sua execução e o seu retorno vitorioso. A ordem referente à restauração e reconstrução de Jerusalém marca o início do cumprimento da profecia das 70 semanas. Após 49 anos, ou 7 semanas de anos, Jerusalém estaria reedificada. Após 434 anos, ou 62 semanas de anos, se daria a morte e ressurreição do Messias, bem como a destruição de Jerusalém pelos romanos. Daniel 9, 25a. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas. Daniel 9, 25b. E 62 semanas as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Daniel 9, 26. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. De acordo com Esdras, o decreto para restaurar Jerusalém ocorreu em 444 a.C., no 7º ano de Artaxerxes I. Jerusalém estava reedificada em 396 a.C. Em 33 d.C. houve a morte e ressurreição de Cristo, e em 70 d.C., a destruição de Jerusalém pelos romanos. Após 49 anos, ou 7 semanas de anos, Jerusalém estaria reedificada. E após 434 anos, 62 semanas de anos, se daria a morte e ressurreição do Messias, bem como a destruição de Jerusalém pelos romanos. O arrebatamento da Igreja e o surgimento do Anticristo marcam o início da última semana de 7 anos. Após 3 anos e meio, na metade da semana de anos, haverá o rompimento do pacto de paz pelo Anticristo, que fará cessar o sacrifício e a oblação. Ao final de 7 anos, a última semana de anos, Jesus virá triunfante, vencerá o Anticristo e o falso profeta na batalha de Armagedon,
lançando-os no lago de fogo. Daniel 9, 27a. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. Daniel 9, 27b. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Daniel 9, 27. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. 1 Coríntios 15, 52a. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. João 5,43. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Mateus 24:30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Após os primeiros 3 anos e meio, o acordo será quebrado e a humanidade estará frente a frente com o mais terrível controlador e tirano que a Terra jamais viu. E nos últimos 3 anos e meio haverá grande tribulação, onde Deus imputará o seu juízo aos homens. Então Jesus Cristo voltará em triunfo, vencendo o anticristo em Armagedon. Estes são os eventos das primeiras 69 semanas da profecia que Deus revelou a Daniel. Estes são os eventos da última semana da mesma profecia das 70 semanas reveladas a Daniel. As primeiras 69 já se cumpriram, todos estes eventos. E os próximos eventos da última semana ainda se cumprirão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Daniel 9, 24a. Veja que há um intervalo entre as 69 semanas, as primeiras 69 e a última semana dessas 70 semanas da profecia de Daniel. Esse intervalo é denominado Era da Graça. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Romanos 11, 25. Esse intervalo, entre as 69 primeiras semanas e a última semana, se inicia com a instituição da igreja em Pentecostes e se prolongará até o arrebatamento da igreja, quando se dará o fim do tempo dos gentios, iniciando-se então a última semana da profecia, ou a 70ª semana. Então temos aqui um resumo das 70 semanas de Daniel, as primeiras 69 semanas que já se cumpriram e a última semana que ainda se cumprirá. Se nós retirarmos o início das 69 semanas, deixando apenas o final, e retirarmos o final da última semana, deixando apenas o início, nós temos então o intervalo que se refere à Era da Graça, ou seja, a instituição da igreja e o arrebatamento da igreja, que é Pentecostes e Festa das Trombetas, o que se cumpriu e o que se cumprirá. Por ser bastante pertinente, eu gostaria de fazer uma analogia, uma comparação com as festas do Senhor prescritas a Israel, que ele chamou de minhas solenidades. Então nós temos as primeiras chuvas, que se referem exatamente ao que já se cumpriu, as primeiras 69 semanas. E temos as últimas chuvas, que se referem ao que se cumprirá,
ou seja, a última semana. Uma se chama Temporã, a outra se chama Serôdia. As primeiras festas se dão na primavera, as 4 primeiras, e as 3 últimas se dão no outono. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva temporã. Joel 2, 23a. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Oséias 6:3. A primeira chuva, a chuva temporã, ela já se cumpriu, e a última, a serôdia, ainda se cumprirá. As primeiras chuvas, as temporãs, estão associadas a 4 festas prescritas pelo Senhor a Israel, e as chuvas serôdias, as últimas chuvas, estão relacionadas a 3 festas que ainda se cumprirão. As primeiras são a Páscoa, Pães Asmos, Primícias e Pentecostes. As últimas são trombetas, expiação e tabernáculos. As primeiras festas estão relacionadas assim: a Páscoa com a redenção, os Pães Asmos com a santificação, as primícias com a ressurreição, Pentecostes com o Espírito Santo. Agora, nas últimas chuvas, as festas são trombetas associada com arrebatamento, expiação associada com redenção de Israel e tabernáculos relacionada com o milênio. A palavra que Daniel usou para descrever semana é Shabuah, 7 em hebraico. Como o jubileu se dava a cada 7 semanas de anos, entre o judeu, entre o povo, era comum, corriqueiro e entendido a respeito de 7 semanas de anos. Para nós não é nada natural falar em semana de anos, mas para eles era corriqueiro, comum, e todo mundo entendia do que estava se falando. É senso comum entre os estudiosos escatologistas que Daniel se referia a 70 semanas de anos, ou seja, 490 anos. E poucas coisas são um senso comum tão forte entre os escatologistas. Não se trata de dias, mas de anos. Se a gente pegar um exemplo, dentre outros tantos, é o relacionamento de Labão e Jacó. Jacó teve que trabalhar 7 anos para poder casar com a filha de Labão, que ele tanto amava. E a Bíblia nos descreve em Gênesis uma semana de anos. Gênesis 29, 27. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. Levítico 25, 8 e 9. Também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias de 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, fará passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Números 14, 34. Segundo o número dos dias em que expiastes esta terra, 40 dias, cada dia representando 1 ano. Levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e conhecereis o meu afastamento. O início dessas 70 semanas de anos, desses 490 anos, se deu quando o rei Artaxerxes I emitiu a ordem autorizando os judeus a voltarem para Jerusalém para reconstruir a cidade e reconstruir os muros. Neemias 2, de 1 a 8. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. E eu peguei o vinho e o dei ao rei. Porém, eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração,
Então temi sobremaneira e disse ao rei: Viva o rei para sempre! Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas suas portas a fogo? E o rei me disse: Que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu e disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em sua presença, peço-te que me envies a Judá, à cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: Quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse-me ao rei: Se ao rei parecer bem, dei-me as cartas para os governantes da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Essas 70 semanas de anos profetizadas por Daniel, ou 490 anos, que se refere ao teu povo Israel e à tua cidade Jerusalém, estão subdivididas em 3 períodos. 7 semanas, 62 semanas e 1 semana, como nós já mencionamos. Só quero reenfatizar que essas 7 primeiras semanas, 49 anos, as 62 semanas seguintes, 434 anos, esse período já se cumpriu. Essa profecia já se cumpriu. Fica faltando mais 7 anos. Faltam 7 anos para serem cumpridos. Falta 1 semana de anos ainda. Eu gostaria de falar um pouco sobre os calendários. Vou tentar fazer isso rápido, mas é importante para a gente entender essa medição de tempo. Vamos começar com o nosso calendário. Nosso calendário é chamado Gregoriano, tem 365 dias por ano. Isso foi instituído por Júlio César, de Roma. A cada 4 anos, de 4 em 4 anos, nós temos um ano bissexto com 366 dias, para fechar as contas, porque cada ano sobrava ponto 25, para fechar, cada 4 anos tem 366 dias. Mas ainda assim, havia um problema de 3 dias em 400 anos. Foi aí que o Papa Gregório VIII sugeriu, através de instruções e de conselhos, que se colocasse 3 dias, 3 anos bissextos, de 400 em 400 anos. Esse é o nosso calendário. O bíblico é um calendário lunar, de 360 dias por ano e a cada mês de 30 dias, 12 meses de 30 dias. Tomando o dilúvio como exemplo, o dilúvio durou 5 meses ou 150 dias. As profecias em Apocalipse, que falam de 42 meses de duração, são 1260 dias, ou 3 anos e meio. Gênesis 8:3. E as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra, e ao fim de 150 dias minguaram. Apocalipse 12:6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Apocalipse 13:5. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. O calendário bíblico foi mudado por imposição e pressão do imperador Constâncio, por volta de 350 d.C. E não é mais calculado na observação dos astros, agora existe um cálculo fixo. O calendário judeu não é mais o calendário bíblico. O calendário judaico é do tipo lunisolar. Os meses são baseados nos ciclos da lua e o ano é adaptado pelo ciclo solar. Às vezes o ano tem 12, às vezes tem 13 meses. E Judá foi levado cativo para a Babilônia.
Antes de Judá ter sido levado cativo para a Babilônia, o reino do norte, o Israel, com as 10 tribos e meia, metade sendo Benjamim, cuja capital era Samaria, também já havia caído, já havia sido levado para o exílio. Israel sabia muito bem as consequências do seu erro, da sua idolatria, e mesmo assim, eles não deram ouvidos à voz do Senhor. Deuteronômio 28, 15 e 36. Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. O Senhor te levará a ti e ao teu rei que tiveres posto sobre ti, a uma nação que não conheceste, nem tu nem teus pais, e ali servirás a outros deuses, ao pau e à pedra. Jeremias 25, 11 e 12. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia, e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e da terra dos caldeus farei deles ruínas perpétuas. Nabucodonosor derrotou o Egito na cidade de Carquemes, próximo ao rio Eufrates. Isso possibilitou que o Império Babilônico agisse livremente na região, e eles invadiram Israel em 606 a.C. Invadiram, levaram muitos escravos, levaram os jovens da mais alta classe social, incluindo Daniel, e também consigo vários tesouros, ouro e as riquezas de Israel. E na segunda leva, já em 597, na época do reinado de Joaquim, eles levaram ferreiros e artífices. E na última leva, em 586 a.C., na época do reinado do rei Zedequias, eles foram à cidade, destruíram Jerusalém, destruíram o templo que foi construído por Salomão, e somente os pobres ficaram lá. Na verdade, nós sabemos que as profecias falam de 70 anos de cativeiro. Foi um tempo duro, um tempo cruel, um tempo difícil, né? Mas o remanescente, aqueles que saíram de lá, saíram sem a idolatria. Como a lei determinava, a terra também deveria gozar de um sábado. E era determinado que a cada 6 anos de cultivo, de trabalho com a terra, no 7º houvesse um descanso para a terra. E nesse período de descanso, onde não havia trabalho com a terra, era um tempo especial para o povo de Deus. Eles se dedicavam a aprender a lei do Senhor. Levítico 25, de 2 a 7. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, então a terra descansará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os frutos. Porém, ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo da tua cega não colherás, e as uvas da tua separação não vindimarás. Ano de descanso será para a terra. Mas os frutos do sábado da terra vos serão por alimento, a ti e ao teu servo, e à tua serva, e ao teu diarista, e ao estrangeiro que peregrina contigo, e ao teu gado e aos teus animais que estão na tua terra, todo o seu produto será por mantimento. Deuteronômio 31, de 10 a 13. E ordenou-lhes Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, do lugar que ele escolher, lerás a lei diante de todo Israel aos seus ouvidos. Ajunta o povo, os homens e as mulheres, os meninos e os estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei.
e que seus filhos, que não o souberem, ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra, a qual ides passando o Jordão para a possuir. Mas o povo negligenciou e não cumpriu o que a lei determinava. Ou seja, não deu um ano de descanso para a terra a cada 6 anos de cultivo. A terra era cultivada continuamente. E este foi um dos motivos, uma das razões, porque Israel foi levado cativo e permaneceu 70 anos na Babilônia, porque ela não cumpriu o ano sabático. Passar por esse julgamento, porque insistiu em cultuar os falsos deuses, os Baalins dos seus vizinhos pagãos. Jeremias 9, de 13 a 16. E disse o Senhor: por que deixaram a minha lei que pus perante eles, e não deram ouvidos à minha voz, nem andaram nela, antes andaram após o propósito do seu próprio coração e após os Baalins, como lhes ensinaram seus pais? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que darei de comer losna a este povo, e lhe darei a beber água de fel, e os espalharei entre os gentios que não conheceram, nem eles nem seus pais, e mandarei a espada após eles, até que venha a consumi-los. Ah, se eles tivessem se arrependido, se eles tivessem ouvido a advertência do Senhor, eles não teriam sido castigados. Se eles tivessem se quebrantado, se eles estivessem dispostos a ouvir a admoestação do Senhor, eles não teriam passado pelo que eles passaram. Eles foram levados a esse juízo foi derramado sobre eles, porque não houve arrependimento. Segundo Crônicas 36, de 17 a 21. Porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos decrépitos. A todos entregou na sua mão. E todos os vasos da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. E queimaram a casa de Deus e derrubaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram a fogo, destruindo também todos os seus preciosos vasos. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia. E fizeram-se servos dele e de seus filhos até o tempo do rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da assolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Daniel 9, 1 e 2. Eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Daniel, que conhecia, que estudava, que se interessava pelas Escrituras, ele percebeu pelos escritos de Jeremias que o cativeiro babilônico estava para se findar, estava chegando no fim, porque Jeremias profetizou 70 anos de cativeiro para o povo de Deus. E ele se dispôs a buscar ao Senhor em jejum e oração. Ele esteve 21 dias orando e jejuando, buscando o consolo, a orientação e a libertação do Senhor. E Deus mandou um anjo, mandou Gabriel, que viesse consolá-lo e trazer uma grande revelação sobre o final dos tempos. Para se ter uma ideia da grandeza da revelação que Gabriel estava trazendo, os céus estavam mobilizados. Gabriel disse para Daniel: olha, no primeiro dia que você começou a orar, Deus me mandou. Eu só cheguei agora porque eu fui detido, eu tive que combater nas regiões celestiais. O príncipe da Grécia, o príncipe da Pérsia, o príncipe das trevas estavam brigando com Gabriel para que ele não chegasse a Daniel. Essa é a grandeza das revelações que ele estava trazendo. Ele deu a revelação, ele falou das 70 semanas para Daniel e logo disse: olha, agora eu tenho que ir, porque a batalha ainda continuava nos lugares celestiais.
Jeremias 25:11. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Daniel 9, de 22 a 27. Ele me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim, para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas. E 62 semanas as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com a inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Esta profecia nos fala de coisas que não podem ser mudadas. Nos falam do plano de Deus para a salvação do mundo. Nos falam da primeira e da segunda vinda de Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Alguns afirmam que para extinguir a transgressão é necessário que haja a morte física de todos os filhos de Adão. Na verdade, essa é a obra expiatória de Cristo, extinguir a transgressão. Mas vale lembrar que essas 70 semanas foram profetizadas para Israel e não para a igreja. Então esse extinguir a transgressão tem a ver provavelmente com a conversão de Israel, com a conversão dos judeus na 70ª semana, na última semana. Não se refere necessariamente a que todos os filhos de Adão tenham que morrer fisicamente, porque esse preço e essa obra, a obra da redenção, para extinguir a transgressão, foi o preço pago no Calvário, um preço alto, preço que justifica o homem e coloca o homem fora da transgressão, abre para ele o caminho de volta ao relacionamento com o Pai, como um homem puro, lavado, limpo e de vestes brancas. Romanos 11:26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Jeremias 37. Ah, porque aquele dia é tão grande, que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Expiar a iniquidade. A palavra iniquidade vem de equidade, igualdade, justiça. A falta de igualdade é a falta de justiça. Com a morte do ungido, que em grego quer dizer Christos, em hebraico Messias, com a morte do Messias, a iniquidade foi expiada. A justiça de Deus foi vindicada. Isaías 53, de 8 a 11. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem cortará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os iníquos, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a tua posteridade, prolongará os seus dias,
e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Daniel 9, 26a. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. Esse texto não é de fácil interpretação, porque Cristo, o Salvador, morreu por todos. Nesse caso, tudo foi pago na cruz. Colossenses 1, 20. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Tito 2,14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Realmente, há muita controvérsia acerca deste intervalo antes da 70ª semana, antes da última semana, que é quando a palavra nos mostra que Israel se converterá. Ora, Cristo morreu por todos e tudo foi pago na cruz. Não é de difícil interpretação, mas só será salvo aquele que se render, aquele que aceitar o sacrifício no Calvário, aquele que entregar sua vida a Cristo, que reconhecer o seu senhorio, que nascer de novo. Isso serve para qualquer um e serve também para Israel. Israel precisa se converter. Isso acontecerá na 70ª semana. Conhecemos que a justiça humana é imperfeita, temporária e cheia de falhas. Deus considera a justiça do homem como trapo de imundícia, e um verdadeiro trapo de imundícia ela é. Nós percebemos que a justiça eterna só será estabelecida por Jesus. A Bíblia fala que hoje o mistério da injustiça ainda opera. É fácil da gente ver que a justiça eterna ainda não se estabeleceu na terra, mas ela se estabelecerá quando Jesus vencer todos os inimigos de Deus, colocá-los debaixo dos seus pés e entregar o reino de volta a Deus e Pai. 2 Tessalonicenses 2, 7 e 10. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja retirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. 1 Coríntios 15, de 24 a 26. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. O verbo selar, em hebraico, é ratan, que tem 3 aplicações nas Escrituras. Um é autenticar, validar, a outra é fechar, e a última de fazer. E no ano 70 depois de Cristo, conforme Jesus profetizou, o templo foi destruído, não ficaria pedra sobre pedra. E qual o significado então de ungir o Santo dos Santos? 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Hebreus 8, 5. Os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Hebreus 9, 23 e 24.
de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes, porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Alguns falam e apontam para o santuário celestial, o templo nos céus. Outros apontam para o nosso corpo, para nós que somos a habitação do Senhor. Mas nós sabemos que quando o anticristo chegar, o terceiro templo em Israel será construído. E ele será abominado, a abominação da desolação. Anticristo, a estátua do anticristo será colocada lá para ele ser adorado, ele proferirá blasfêmias contra o Senhor. Mateus 24:15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Daniel 9:27b. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isto até a consumação. O que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel 12:11. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Será tirado o Messias. Certamente isso aponta para a crucificação, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Isaías 53:8. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Portanto, foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Destruir a cidade e o santuário, isso fala da queda de Jerusalém e do templo que foi em 70 depois de Cristo, pelo general Tito do Império Romano. Mateus 24:2. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Os primeiros 49 anos, ou as primeiras 7 semanas de anos dessa profecia, se refere à reconstrução, à restauração de Jerusalém e dos muros. Nós vemos muito bem que isso aconteceu na época de Neemias e de Esdras, quando o rei Artaxerxes deu a ordem de restauração. É nessa ordem, no dar a ordem, é que começa essa contagem, o início dessas 70 semanas de Daniel, como a gente já viu no início desse tempo. Esdras 1, de 1 a 3. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Queria fazer uma observação que me saltou aos olhos. Neemias foi para Jerusalém com a ordem de restauração no seu bolso, a ordem que o rei deu a ele para restaurar a cidade e os seus muros. Ele foi 139 anos depois de Nabucodonosor ter destruído a cidade. E 139 anos depois, a cidade continuava devastada. Nada mudou, a cidade continuava destruída, assim como Nabucodonosor deixou. Neemias 2:13. Então lhes disse: Bem vedes vós a miséria que estamos, que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um opróbrio. Este período de 62 semanas, ele vai até a manifestação de Jesus,
o Messias, o Cristo, bendito que vem em nome do Senhor. Existem inúmeras, incontáveis profecias messiânicas no Velho Testamento, que falam da vinda do Messias, a maneira que ele viria e quando ele viria, algo que poderia ser até mesmo calculado, né? Mas os judeus não se aperceberam e não entenderam como Jesus veio. Eles esperavam de outra maneira, eles queriam de outra maneira. E, no entanto, perderam o momento mais precioso do cumprimento das profecias messiânicas a respeito da vinda do Cristo. Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvo, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Lucas 19, 43 e 44. Pois dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te esteitarão de todos os lados, e te derrubarão, a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Quando nós vemos os presépios de Natal, né? De várias formas, nós vemos sempre que há a manjedoura, os animais, o burrinho e também os reis magos. Quem são esses, os magos do Oriente? Esses são aqueles que calcularam o nascimento do Messias e o encontraram. Como eles fizeram isso? Lá no Oriente, Daniel era muito reconhecido, era o sábio dos sábios, era o maior de todos os sábios da Babilônia, da Pérsia. E eles conheciam os escritos, eles conheciam a profecia das 70 semanas e todos os outros escritos. E eles puderam antever e perceber que o dia se aproximava. Eles estavam olhando até que apareceu uma estrela que confirmou a eles, olha, tudo que a gente pensava que ia acontecer já está acontecendo. O Messias nasceu. E eles fizeram essa viagem longa, chegaram ao lugar do Messias e perguntaram só o seguinte: aonde está o menino? Porque a gente veio presenteá-lo e adorá-lo. Eles não perguntaram mais nada. Eles não fizeram indagações acerca do menino, porque eles já sabiam quem era aquele menino. Ora, se os magos do Oriente puderam se aperceber, se prevenir, inclusive ir atrás, procurar o menino para adorá-lo e presenteá-lo, os judeus realmente não entenderam sobre a vinda do Messias. Nós vemos na palavra, nós vemos na Escritura, que de certa forma eles foram cegados, eles foram cegos para não entender isso. Certamente eles tinham uma concepção de reino diferente, eles esperavam outro tipo de rei, um outro tipo de Messias, que os libertassem da escravidão romana, que fosse um Messias político e militar, etc. Mas nós sabemos muito bem que as profecias tinham a exatidão tamanha que os magos do Oriente foram capazes de encontrar o Messias e adorá-lo e presenteá-lo. Mateus 2, 1 e 2. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. O intervalo entre Shavuot e Yom Teruah, que é a festa de Pentecoste e a festa das trombetas, esse intervalo é o que estamos vivendo agora. É o tempo chamado Tempo dos Gentios, também conhecido como Era da Graça. Romanos 11, 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Temos que falar deste intervalo, um tema controverso demais. Mas nós queremos falar com alegria e com muito respeito, porque sabemos que existem escolas escatológicas diferentes, pensamentos teológicos e correntes teológicas também diferentes. Mas nós vamos falar com firmeza aquilo que o Senhor tem nos trazido e com muito respeito. A nossa intenção, antes de qualquer coisa, é glorificar ao Rei.
Que o Senhor nos abençoe no discorrer desse assunto. Os pós-milenistas creem que a 70ª semana já se cumpriu, já aconteceu. Apesar de que a gente vê que o Messias foi revelado, a manifestação do Cristo foi depois da semana 69, onde ele nasceu, foi crucificado, morreu e ressuscitou. E 30 e poucos anos depois foi onde Jerusalém foi destruída. A 70ª semana ainda não começou. Esse intervalo, esse tempo que vivemos agora, é chamado mistério de Deus. Em vários lugares nas Escrituras, e nós vamos ver isso. É chamado tempo dos gentios, é chamado era da graça, é o tempo da igreja. A igreja foi instituída em Pentecostes e ela vai ser arrebatada antes do tempo de angústia para Jacó, antes da 70ª semana, onde a Bíblia nos fala que haverá angústia, grande tribulação e também a redenção para Israel. Mas a igreja não estará na grande tribulação. A igreja sobe antes. A igreja não participou disso na 70ª semana, como não participou antes da primeira até a 69. Porque o tempo da igreja é exatamente nesse intervalo. É o mistério de Deus. Que o Senhor nos abençoe e Ele seja glorificado acima de qualquer coisa. E Ele está para vir. E Ele vem, a trombeta soará. Aleluia, Maranata, vem Jesus. Daniel 9, 26a. Depois de 62 semanas. Depois de sua ressurreição, Jesus esteve com os discípulos. E antes de sua partida, antes de ser assunto aos céus, Ele falou do Espírito Santo. Falou do Consolador que Ele iria mandar. Falou que não ficaríamos órfãos e que teríamos o Espírito Santo para sempre conosco. Que deveríamos ficar em Jerusalém, permanecer em Jerusalém até que do alto fôssemos revestidos de poder, que o Espírito Santo viesse sobre a igreja. Pois bem, o Espírito Santo veio, esse dia aconteceu, em Pentecoste a igreja estava reunida, o Espírito Santo desceu, a virtude do Espírito desceu, a igreja largou suas catacumbas, seu esconderijo, e foi ao mundo com intrepidez, com ousadia, com coragem, pregar e anunciar a salvação através do Evangelho do Reino. Pedro pregou e 3.000 pessoas se converteram. Isso começou a acontecer demais. O Evangelho começou a ser disseminado. Saiu de Jerusalém, foi para a Judéia, foi para Samaria, foi para os confins da terra. Naquele dia que o Espírito Santo desceu, naquele local onde estava a igreja, ali começou a atividade da igreja, ali começou o mistério de Deus, o tempo dos gentios, a era da graça. E o que acontece é que hoje nós vivemos a mesma realidade, com perseguição, sim, atroz e feroz, como foi desde os primórdios, como foi desde a igreja neotestamentária. Mas é uma igreja viva que carrega a mensagem, a palavra de poder do Evangelho do Reino de Deus e da salvação através da cruz e pela fé. Esse tempo que vivemos hoje, esse é o intervalo, esse é aquele período que nós sabemos que vai se findar, e vai se findar no início da 70ª semana, quando a igreja subir e for arrebatada. Esse é o tempo dos gentios, o mistério de Deus. Lucas 21, 24. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Efésios 3, 2 e 3. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Efésios 3:9. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos estava oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Romanos 16:25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto. Colossenses 2:2. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Jesus Cristo. Colossenses 4, 2 e 3. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças,
orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual eu estou preso. Efésios 3, 5 e 6. O qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Colossenses 1, de 24 a 27. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a Igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Falar sobre a última semana, os últimos 7 anos, a última semana de anos. Nós sabemos que as 69 primeiras já foram, são histórias, já se cumpriram. E a que está para se cumprir é exatamente essa última semana. Ela se cumprirá, ela virá à medida que o anticristo surgir, que o Espírito vai ter que ser retirado para que o iníquo seja revelado. Ou seja, o iníquo nunca será revelado antes do Espírito ser tirado. E o Espírito é juntamente com a igreja, porque a igreja estará para sempre com ele. Então, quando o Espírito sair, a igreja também sai. E quando o Espírito e a igreja saírem, o iníquo vai ser revelado. E aí sim dará início à 70ª semana, um tempo de terrível tribulação, angústia para Jacó, grande tribulação. Começa com um tratado de paz, mas já há o sistema do anticristo montado. Pode ser que já esteja sendo preparado hoje, pode ser que não, ninguém sabe. Mas a revelação, ele só será revelado quando o Espírito sair. E aí sim virá a última semana, com todos os seus eventos, com todos os seus acontecimentos, que terá fim com a volta de Cristo, quando Cristo vier para a batalha de Armagedon, contender e vencer a besta e o falso profeta, jogá-los no lago de fogo. Essa vitória Jesus vai voltar com a igreja vem com ele depois das bodas. Que o Senhor nos abençoe nesse entendimento e que ele seja glorificado em tudo e em todos.